Shalom novamente. Hoje nós vamos ler 1 Reis 7, 8 e 9 e Salmo 79. Amém? 1 Reis 7. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Ele construiu o palácio da floresta do Líbano, com 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, sustentado por 4 fileiras de colunas de cedro, sobre as quais apoiavam-se vigas de cedro aparelhadas. O forro que ficava sobre as vigas que se apoiavam nas colunas era de cedro. Eram 45 vigas, 15 por fileira. Havia janelas dispostas de 3 em 3, uma em frente da outra. Todas as portas tinham estrutura retangular. Ficavam na parte da frente, disposta de 3 em 3, uma em frente da outra. Fez pórticos de colunas de 22 metros e meio de comprimento e 13 metros e meio de largura. Em frente havia outro pórtico com colunas e uma cobertura que se estendia além das colunas. Construiu a sala do trono, isso é, a sala da justiça, onde iria julgar, e revestiu-a de cedro desde o teto até o chão. E o palácio para sua moradia, no outro pátio, tinha um formato semelhante. Salomão fez também um palácio como esse para a filha de Faraó, com quem tinha se casado. Todas essas construções, desde o lado externo até o grande pátio, e do alicerce até o beiral, foram feitas de pedras de qualidade superior, cortadas sobre medida, desbastadas com uma serra, nos lados interno e externo. Os alicerces foram lançados com pedras grandes de qualidade superior, algumas medindo 4 metros e meio e outras 3 metros e 60 centímetros. Na parte de cima havia pedras de qualidade superior, cortadas sob medidas e vigas de cedro. O grande pátio era cercado por um muro de 3 camadas de pedras lavradas e uma de vigas de cedro aparelhadas, da mesma maneira que o pátio interior do templo do Senhor, com o seu pórtico. O rei Salomão enviara mensageiros a Tiro e trouxera Hurão, filho de uma viúva da tribo de Naphtali, e de um cidadão de Tiro, um artífice em bronze. Hurão era extremamente hábil, experiente e sabia fazer todo tipo de trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e fez depois todo o trabalho que lhe foi designado. Ele fundiu 2 colunas de bronze, cada uma com 8 metros e 10 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência, medidas pelo fio apropriado. Também fez 2 capitéis de bronze, fundido para colocar no alto das colunas. Cada capitel tinha 2 metros e 25 centímetros de altura. Conjuntos de correntes entrelaçadas ornamentavam os capitéis no alto das colunas, 7 em cada capitel. Fez também romãs em 2 fileiras que circundavam cada conjunto de correntes para cobrir os capitéis no alto das colunas. Fez o mesmo com cada capitel. Os capitéis no alto das colunas, no pórtico, tinham um formato de lírios com 1 metro e 80 centímetros de altura. Os capitéis das 2 colunas, acima da parte, que tinham formato de taça, perto do conjunto de correntes. Haviam 200 romãs enfileiradas ao redor. Ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo. Deu o nome de Jaquim, a coluna sul, e de Boaz, a coluna norte.
Os capitéis no alto tinham a forma de lírios, e assim completou-se o trabalho das colunas. Fez o tanque de metal fundido, redondo, medindo 4,5 metros de diâmetro e 2,25 metros de altura. Era preciso um fio de 13,5 metros para medir a sua circunferência. Abaixo da borda e ao seu redor havia 2 fileiras de frutos de 5 em 5 centímetros, fundidas numa só peça com o tanque. O tanque ficava sobre 12 touros, 3 voltados para o norte, 3 ao oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. Ficava em cima deles. E as pernas traseiras do touro eram voltadas para o centro. A espessura do tanque era de 4 dedos, e a sua borda era como a borda de um cálice, com uma flor de lírio. Tinha capacidade de 40.000 litros. Também fez 10 carrinhos de bronze. Cada um tinha 1,80 m de comprimento e de largura 1,35 m de altura. Os carrinhos eram feitos assim. Tinham placas laterais presas a armações. Nas placas entre as armações haviam figuras de leões, bois e querubins. Sobre as armações acima e abaixo dos leões e bois haviam grinaldas de metal batido. Em cada carrinho havia 4 rodas de bronze, com eixos de bronze, cada um com uma bacia apoiada em 4 pés e fundida ao lado de cada grinalda. Do lado de dentro do carrinho havia uma abertura circular com 45 centímetros de profundidade. Essa abertura era redonda e com sua base media 70 centímetros. Havia esculturas em torno da abertura. As placas dos carrinhos eram quadradas e não redondas. As 4 rodas ficavam sobre as placas e os eixos das rodas ficavam presos ao estrado. O diâmetro de cada roda era de 70 centímetros. As rodas eram feitas como rodas de carro. Os eixos, os aros, os raios e os cubos eram todos de metal fundido. Havia 4 cabos que se projetavam do carrinho, um em cada canto. No alto do carrinho havia uma lâmina circular de 22 centímetros de comprimento. Os apoios e as placas estavam fixados no alto do carrinho. Ele esculpiu figuras de querubins, leões e tamareiras na superfície dos apoios e nas placas, em cada espaço disponível, com grinaldas ao redor. Foi assim que fez os 10 carrinhos. Foram todos fundidos nos mesmos moldes e eram idênticos no tamanho e na forma. Depois ele fez 10 pias de bronze, cada uma com a capacidade de 800 litros, medindo 1,80 m de diâmetro. Uma pia para cada um dos 10 carrinhos. Ele pôs 5 carrinhos ao lado sul do templo, 5 carrinhos ao lado norte, pôs o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo. Também fez os jarros, as pás e as bacias para aspersão. Assim Hurão completou todo o trabalho de que fora encarregado pelo rei Salomão no templo do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis em forma de taça no alto das colunas, os 2 conjuntos de correntes que decoravam os 2 capitéis, as 400 romãs para os 2 conjuntos de correntes, sendo 2 fileiras de romã para cada conjunto. Os 10 carrinhos com as suas 10 pias, o tanque e os 12 touros debaixo dele,
E os jarros, as pás e as bacias de aspersão, todos esses utensílios Hurão fez a pedido do rei Salomão para o templo do Senhor. Eram de bronze polido. Foi na planície do Jordão, entre Sucote e Zaratã, que o rei os mandou fundir em moldes de barro. Salomão não mandou pesar esses utensílios, tão grande era o seu número, que o peso do bronze não foi determinado. Além desses, Salomão mandou fazer também todos esses outros utensílios para o templo do Senhor: o altar de ouro, a mesa de ouro, sobre a qual ficavam os pães da presença, os candelabros de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, em frente do santuário interno, as flores, as lâmpadas e as tenazes de ouro, as bacias, os cortadores de pavio, as bacias para aspersão, as tigelas e os incensários e as dobradiças de ouro para as portas da sala interna, o lugar santíssimo e também as portas do átrio principal. Terminada toda a obra que Salomão realizou para o templo do Senhor, ele trouxe tudo que seu pai havia consagrado e colocou junto com os tesouros do templo do Senhor, a prata, o ouro e os utensílios. 1 Reis 8. Então o rei Salomão reuniu em Jerusalém as autoridades de Israel, todos os líderes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, a cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei Salomão por ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Quando todas as autoridades de Israel chegaram aos sacerdotes, pegaram a arca do Senhor e levaram com a tenda do encontro, com todos os seus utensílios sagrados. Foram os sacerdotes e os levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificaram tantas ovelhas e bois que nem eram possível contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar, no santuário interno do templo, no lugar santíssimo, e a colocaram debaixo das asas dos querubins. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar da arca, e cobriam a arca e as varas utilizadas para o transporte. Essas varas eram, então, compridas, que as suas pontas, que se estendia para fora da arca, podia ser vista da frente do santuário interno, mas não de fora dele. E elas estão lá até hoje. Na arca havia só 2 tábuas de pedras que Moisés tinha colocado quando estava em Horebe, onde o Senhor fez uma aliança com os reis israelitas, depois que saíram do Egito. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. E Salomão exclamou: Ó Senhor, disse que habitaria numa nuvem escura. Na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. Depois o rei virou-se e abençoou toda a Assembleia de Israel, que estava ali de pé, e disse: Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que com sua mão cumpriu o que prometeu com sua própria boca a meu pai Davi, quando lhe disse: Desde o dia que tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi nenhuma cidade das tribos de Israel para nela construir
um templo em honra do meu nome, mas escolhi Davi para governar Israel, o meu povo. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra do nome do Senhor, o Deus de Israel. Mas o Senhor disse: Você fez bem em ter no coração um plano de construir um templo em honra do meu nome. No entanto, não será você que construirá, mas o seu filho, que procederá de você. Ele construirá o templo em honra do meu nome. E o Senhor cumpriu a sua promessa. Sou sucessor de meu pai Davi, e agora ocupo o trono de Israel, como o Senhor tinha prometido, e construí o templo em honra do nome do Senhor, o Deus de Israel. Providenciei nele um lugar para a arca, na qual, então, as tábuas da aliança do Senhor, a aliança que fez com os nossos antepassados, quando os tirou do Egito. Depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor, diante de toda a Assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou: Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu que guardas a tua aliança de amor com os teus servos, que de todo o coração anda segundo a tua vontade. Cumpriste a tua promessa a teu servo Davi, meu pai, com a tua boca prometeste e com a tua a cumpriste, conforme hoje se vê. Agora, Senhor Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando disseste: Você nunca deixará de ter diante de mim um descendente que se assente no trono de Israel. Se tão somente os seus descendentes tiverem o cuidado de em tudo andarem segundo a minha vontade, como você tem feito. Agora, o Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste a teu servo Davi, meu pai. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus mesmo, os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Ainda assim, atende à oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia. Ó Senhor meu Deus, ouve o clamor e a oração do teu servo, que faz hoje na tua presença. Estejam os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouça a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas do teu servo de Israel, teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Quando um homem pecar contra o seu próximo e tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do teu altar neste lugar, ouve dos céus e age, julga os teus servos, condena o culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça o resultado da sua conduta. E declara sem culpa o inocente, dando-lhe o que a sua inocência merece. Quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, e voltar-se para ti, invocar o teu nome, orando e suplicando a ti nesse templo, ouve dos céus e perdoa o pecado de Israel, teu povo, e traz-o de volta à terra que deste aos seus antepassados. Quando fechar-se o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti, e se o teu povo, voltando para este lugar, invocar o teu nome e fazer-se do seu pecado por haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo Israel. Ensina-lhes o caminho certo e envie chuva sobre a tua terra,
que deste por herança ao teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem, mofo, gafanhotos, peregrinos, gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem as suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou súplica por misericórdia foi feita por um israelita ou por todo o povo de Israel, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção desse templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e age, trata cada um de acordo com o que merece, visto que conhecesse o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim eles te temerão durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quando o estrangeiro que não pertence ao teu povo, Israel, e que veio de uma terra distante por causa do teu nome, pois ouviram acerca do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço forte. Quando ele vier orar voltado para esse templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, o teu povo. E saibam que este templo que construí faz o teu nome. Quando o teu povo for à guerra contra os seus inimigos, por onde quer que tu enviares, e orar ao Senhor, voltado para a cidade que escolheste e para o templo que construí, em honra do teu nome. Então, ouve dos céus a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles, e os entregares ao inimigo, que os leve prisioneiros para a sua terra, distante ou próxima. Se eles caírem em si, na terra para a qual foram deportados, e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes. E se lá eles voltarem para ti de todo o coração, de toda a sua alma, na terra dos inimigos que os levaram como prisioneiros, e orarem voltados para a terra que deste os seus antepassados, para a cidade que escolheste, e para o templo que construí em honra do teu nome. Então, desde os céus, o lugar da tua habitação, ouve sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti, perdoa todas as transgressões que cometeram contra ti, e faz com que eles, os seus conquistadores, tenham misericórdia deles, pois são o teu povo, a tua herança que tiraste do Egito, da fornalha de fundição. Que os teus olhos estejam abertos para a súplica do teu servo e para a súplica do teu povo Israel, e que os ouçam sempre que clamarem a ti, pois tu os escolheste dentre todos os povos da terra para serem a tua herança. Assim como declaraste por meio do teu servo Moisés, quando tu, ó soberano Senhor, tiraste os nossos antepassados do Egito. Quando Salomão terminou a oração e a súplica ao Senhor, levantou-se diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado e estendido as mãos para o céu. Pôs-se em pé e abençoou em voz alta toda a Assembleia de Israel, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu descanso a Israel, seu povo, como havia prometido. Não ficou sem cumprir nenhuma de todas as boas promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Que o Senhor, o nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados. Que ele jamais nos deixe nem nos abandone. E faça com que, de coração, nós voltemos para ele,
a fim de andarmos em todos os seus caminhos e obedecemos aos seus mandamentos, decretos, ordenanças que deu aos nossos antepassados. E que as palavras da minha súplica ao Senhor tenham acesso ao Senhor, ao nosso Deus, dia e noite, para que ele defenda a causa do seu servo e a causa de Israel, seu povo, de acordo com o que precisarem. Assim, todos os povos da terra saberão que o Senhor Deus é, que não há nenhum outro. Mas vocês têm um coração íntegro para com o Senhor, o nosso Deus, para viverem por seus decretos e obedecerem aos seus mandamentos, como acontecem hoje. Então o rei Salomão e todos Israel ofereceram sacrifícios ao Senhor. Ele ofereceu em sacrifício de comunhão ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação do templo do Senhor. Naquele mesmo dia, o rei consagrou a parte central do pátio, que ficava na frente do templo do Senhor, e ali ofereceu holocausto, ofertas de cereais e a gorduras das ofertas de comunhão. Pois o altar de bronze diante do Senhor era pequeno demais para comportar os holocaustos, as ofertas de cereais e a gorduras das ofertas de comunhão. E foi assim que Salomão, junto a todos Israel, celebrou a festa naquela data. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebon-Amate até o ribeiro do Egito. Comemoravam diante do Senhor, o nosso Deus, durante 7 dias. No oitavo dia, Salomão mandou o povo para casa. Eles abençoaram o rei e foram embora, jubilosos de coração, alegre por todas as coisas boas que o Senhor havia feito por seu servo Davi e por seu povo Israel. 1 Reis 9. E quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejara construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: ouvi a oração e a súplica que fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenâncias, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometia Davi, seu pai. Quando lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas se você e os seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos meus mandamentos e aos decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarregarei Israel da terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então motivo de zombaria entre todos os povos. Embora agora este templo seja imponente, todos que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessa a esta terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou os seus antepassados do Egito e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda essa desgraça. Depois de 20 anos, durante os quais construiu estes 2 edifícios, o Templo do Senhor e o Palácio Real, o rei Salomão deu 20 cidades da Galileia, Irão, rei de Tiro, pois Irão que havia fornecido toda a madeira de cedro e de pinho
e o ouro que ele precisou. Mas quando este veio de Tiro para ver a cidade que Salomão lhe dera, não gostou. Que cidades são essas que você me deu, meu irmão? Ele perguntou, e as chamou terra de Cabul, nome que elas têm até hoje. Irão tinha enviado ao rei 4.200 quilos de ouro. E o rei Salomão impôs trabalhos forçados para que se construísse o templo do Senhor, seu próprio palácio. O muro de Jerusalém, como também Azor, Medigo e Gézer. O faraó, o rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer, incendiou a cidade e matou os seus habitantes, que eram cananeus, e a deu como presente de casamento à sua filha, mulher de Salomão. E Salomão construiu Gezer, ele construiu Bet-Horon Baixa, Balaate e Tadmor, no deserto dessa região, bem como todas as cidades, armazéns e as cidades onde ficavam seus carros de guerra e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Todos os não-israelitas, descendentes dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, Salomão recrutou para o trabalho forçado, como continuam até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, os seus capitães e os seus comandantes dos seus carros de guerra e os condutores de carro. Também eram israelitas os principais funcionários, encarregados das construções de Salomão. 550 funcionários que supervisionavam os trabalhadores. Somente depois que a filha do faraó mudou-se para a cidade de Davi, para o palácio que Salomão havia construído para ela, foi que ele construiu o Milo. 3 vezes por ano, Salomão oferecia holocaustos e sacrifícios de comunhão no altar que havia construído para o Senhor. E, ao mesmo tempo, queimava incenso diante do Senhor. Assim, ele construiu o templo. O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, que ficava perto de Elate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. Irão enviou em navios os seus marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar, para trabalharem com os marinheiros de Salomão. Navegavam até Ofir e de lá trouxeram 14 toneladas e 700 quilos de ouro para o rei Salomão. Salmos 79. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas. Deram os cadáveres dos teus servos às aves dos céus por alimento, a carne dos teus fiéis aos animais selvagens. Derramaram o sangue deles como a água ao redor de Jerusalém, e não há ninguém para sepultá-los. Somos motivos de zombaria para os nossos vizinhos, de riso e menosprezo para os que vivem ao nosso redor. Até quando, Senhor, ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme como fogo? Derrama a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reis que não te invocam o teu nome. Pois
devoraram Jacó, deixando em ruínas a sua terra. Não cobres de nós as maldades dos nossos antepassados. Venha depressa ao nosso encontro a tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa dos nossos pecados, por amor do teu nome. Porque as nações haverão de dizer: onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos, mostra às nações a tua vingança pelo sangue dos teus servos. Cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros, pela força do teu braço, preserva-os condenados à morte. Retribui 7 vezes mais aos nossos vizinhos as afrontas com quem insultam o Senhor. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos. De geração em geração cantaremos os teus louvores. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, querido pastor Daniel. Hoje foi uma porção longa, né? As porções de Reis são longas e profundas, muito ricas em detalhes. E tem muitos trechos aqui que realmente são impactantes nessa porção. Eu vou destacar brevemente aqui alguns para nossa reflexão nessa manhã, para aquilo que Deus está derramando sobre nós, através da sua palavra. E logo, nós vemos aqui no capítulo 8, deixa eu abrir aqui. Capítulo 8, versículo 27, ele vai dizer assim: mas na verdade, habitaria Deus na terra, eis que os céus, até os céus dos céus, não podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão, ele reconhece, né, apesar de toda a grandeza do templo, toda a imponência dele, né, a forma mais excelente que ele podia construir ali para Deus, ele reconhece, né, de uma forma ali muito sábia, que Deus ele não pode ser contido nem mesmo pelos céus, né? Os céus dos céus. Isso aqui é uma chave para quem entende de uma dimensão profética, né? Os céus dos céus. Ele fala: eis que os céus dos céus não podem te conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. E é muito interessante, muito tremendo isso, porque esse versículo aqui, ele nos faz refletir sobre a transcendência de Deus, né? Como ele é extraordinário, poderoso, como ele é grande, como ele é potente. E Salomão fala, nem os céus dos céus, se a gente parar e pensar, né, nessa questão dos céus, que não é apenas esse céu aqui que a gente conhece, mas o céu dos céus, ele está fazendo referência ao terceiro céu, né? Em 2 Coríntios vai falar, Paulo, que era um profeta dimensional, ele vai falar sobre o terceiro céu, é onde a habitação, a morada do eterno. Nem mesmo este céu pode conter a presença dele, de tão poderoso, de tão grande que ele é, né? E a gente para aqui num ponto que nos chama a atenção: Deus escolhe habitar conosco. Gente, aí aqui é um ponto que realmente deveria nos fazer tirar o fôlego todos os dias, né? Da gente parar e pensar que esse Deus tão grandioso, tão poderoso, ele quer habitar dentro de nós. É muito interessante quando a gente vai analisar essa questão do templo, né? O templo aqui, ele também vai fazer referência a Yeshua, né?
E a gente está vendo aqui a construção do primeiro templo. Esse, Primeira Reis aqui, traz para nós, historicamente, a construção do primeiro templo de Jerusalém, né? E a gente sabe que esse templo foi destruído. E a gente vai ver aqui um versículo que nos faz meditar também sobre isso. Mas o primeiro ponto é a gente entender, né, que o Senhor, ele é um Deus grande, ele é um Deus extraordinário. A nossa mente não consegue dimensionar, não consegue imaginar. Deus, ele é maior do que qualquer pensamento que a gente possa tentar alcançar sobre a sua magnitude, né? Mas, e Salomão fala, né, como que essa casa que eu estou construindo, por mais imponente, né, como essa casa poderia conter? Né? Na verdade, a presença do Senhor, ela é um presente para nós. Ela é um presente. Ela não é um direito. Entenda isso. Ela não é um direito. Ela é um presente. E o relacionamento com Ele transcende o espaço físico. O nosso relacionamento com Deus, ele transcende o espaço físico. Ele atravessa dimensões. Então, é importante a gente entender isso, para que a gente tenha um temor reverente, né, dessa transcendência da glória de Deus, e que a gente entenda, né, como é maravilhoso o Senhor, esse Deus tão poderoso, tão grandioso, tão extraordinário, que criou os céus e a terra, que criou as dimensões, ele quer habitar em nós. Gente, isso é extraordinário demais, isso é poderoso demais. Isaías 57:15 diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito. Meu Deus. Num alto e santo lugar eu habito, e também com o contrito e abatido de espírito, aquele que tem um coração quebrantado, aquele que tem um coração sedento pela presença. Meu Deus, gente, é muito extraordinário a gente parar para pensar nisso, né? O Deus que nem os céus conseguem conter, ele escolhe habitar, né, em nós. Então, é algo que a gente precisa ouvir nessa manhã, né? O Criador do universo, ele quer estar com você. Ele quer estar com a alma que o busca, que clama, com aquele que tem um coração contrito, né? Aquele que não cabe nos céus, mas ele cabe perfeitamente num coração rendido. É extraordinário, poderoso demais a gente imaginar, a gente pensar, a gente buscar entender isso. No versículo 8, no capítulo 8, no versículo 23, ele vai dizer, né, Salomão diz assim: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, nem acima nos céus, nem debaixo da terra, que guardas a aliança e a benignidade para com os teus servos que andam de ti, de todo o coração. Aqui ele está fazendo essa oração ao Senhor, para que o Senhor, então, ele consagre aquele tempo, né? E ele faz o reconhecimento de que não há outro Deus igual a ele. E ele traz um atributo muito interessante aqui, muito particular, muito nobre do nosso Deus. Ele fala: não há outro como tu, igual, não existe igual a ti, Senhor. E que guardas a aliança daquele que tem um coração disposto a te ouvir, daquele que quer e cumpre os teus desígnios. Aqui ele traz esse atributo do Senhor.
que ele mesmo guarda a sua aliança com os seus, daqueles que os ouvem, daqueles que o obedecem. Então aqui a gente vê, né, quando a gente vê essa questão da aliança, é algo muito forte, muito extraordinário, é um princípio do reino, né? E a gente vê que o Deus que não existe, aquele que é incomparável, quando nós temos um coração alinhado com o dele, ele se torna o nosso, ele faz uma aliança fiel conosco. Nós estamos aliançados com ele, né? Então, Deus aqui, ele está fazendo uma aliança, ele se torna aqui um parceiro fiel, fiel. Ele é aquele que zela e guarda pela aliança que nós temos com ele, né? Como é poderoso. E, para a gente finalizar, a gente vê que depois de tudo que Salomão constrói ali o templo, e ele dedica o tempo ao Senhor, ele consagra, ele pede, né? Porque não adiantava de nada ele construir se o Senhor ali não então recebesse aquele templo, consagrasse aquele templo e viesse ali sobre aquele templo. Então Salomão, ele tem ali essa súplica, o pedido da oração, e o Senhor no capítulo 9 vai responder para ele. E ele diz assim: e o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim, e santifiquei esta casa que edificaste, para pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão contigo todos os dias. Gente, olha, meu Deus, gente, eu fico aleluiada quando meu Deus, gente, isso aqui me quebra, isso aqui me estremece. O Senhor falando, os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração. Olha aqui como o Senhor vai trazendo aqui, ó, o que é importante para ele. Ele vai revelando aqui, ó, o que é importante para Deus, para o coração de Deus. Se tu andares como teu pai Davi, gente, que privilégio, né, de Davi, que honra de Davi. Deus usando ele aqui como uma referência. Meu Deus. Deus usando Davi como uma referência. Ele vai dizer, ó, se tu andar como teu pai andou, com integridade de coração, com sinceridade. A gente precisa entender que diante do Senhor, nós estamos nus. Deus nos vê completamente a intenção do nosso coração, o que, que nós pensamos, o que, que nós sentimos, ele nos vê. E ele fala, né, com integridade, com sinceridade, fazendo tudo conforme eu te mandei, e guardando. O que, que é guardar? Guardando os meus estatutos e os meus juízos. Guardando é você zelar, é você se colocar na posição de guarda. É você se colocar numa posição em que você está protegendo, zelando, guardando. Se você guardar os meus estatutos e os meus juízos, então eu confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. Quer dizer, Salomão, ele estava aqui, por mais que a bênção estava sobre ele, por mais que ele tinha recebido tantas coisas de Deus, ele estava num período probatório. É isso que a gente precisa entender. Ele estava num período probatório, ele estava num período de teste. Deus estava observando como ele ia reagir durante o reinado dele. Né? Porque às vezes tem pessoas que acham que porque recebeu uma unção, que recebeu isso, porque Deus começou a abençoar, né? A pessoa às vezes vai, relaxa, descamba, né? E não percebe que situações estão surgindo e ela está sendo testada, ela está sendo analisada, ela está numa fase probatória. Porque Deus ainda não tinha confirmado o trono dele sobre Israel para sempre. O Senhor vai e fala, dá toda a ordenança dele, e ele fala, então, se você fizer como teu pai Davi, andar. O que é andar? Andar como Davi.
andar. É dia após dia, dia após dia. Seja a situação que for, circunstância que vier, prova que vier, situação que vier, é caminhada, é vivência, é vida na vida. Vida na vida. Sabe o que é isso? Vida na vida. Você andar, andar. Se você andar com integridade de coração, com sinceridade, fazendo tudo conforme eu te mandei, guardando os meus estatutos, os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não faltará sucessor sobre o trono de Israel. Queridos, os próximos versículos, o Senhor ele vai estabelecer um juízo e ele vai dizer: mas se vocês se afastarem de mim, se vocês adorarem a outros deuses, e aí ele vai falar: e arrancarei Israel desta terra, né? E aí vem todo o juízo de Deus ali nos próximos versículos. E a gente sabe pelo contexto da história, né, que infelizmente Salomão, ele não cumpriu toda essa ordenança que o Senhor fez. E a gente sabe que o templo foi destruído, Israel foi o quê? Dizimado, né? Foi tirado da sua geografia que Deus deu para Israel com grande poder, né? Mas o que a gente precisa entender aqui é que Deus, ele investe, entenda isso. Deus, ele investe num coração alinhado com seus propósitos. Ele investe num coração. A palavra fala que, ele fala assim, os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Todos os dias. Então a gente vê aqui que essas palavras nos mostram que Deus, ele é um Deus que ele não é distante, mas ele é um Deus observador. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que coloca a sua atenção, ele coloca o seu afeto, ele fala: vou colocar o meu coração. Ele é um Deus apaixonado, ele coloca ali, ó. Ele investe, ele investe. Ele investe. Porém, essa beleza, ela vem acompanhada de uma responsabilidade. É isso que a gente precisa entender. A promessa eterna de Deus depende de uma fidelidade, gente. Uma fidelidade. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Deus se compromete totalmente. Esse Deus grande, poderoso, onipotente, ele se compromete totalmente, mas ele espera reciprocidade. E isso é o mínimo de uma aliança. Isso é o mínimo de uma aliança, reciprocidade. Comprometimento total com ele. Com ele. E a gente vê que Yeshua é aquele que cumpriu perfeitamente essa condicionalidade. Ele se tornou o templo eterno, né? O templo vivo, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, queridos, a gente precisa, no nosso mestre, né, em Yeshua, reconhecer que aquele que veio, que se tornou carne, aquele que conhece, que viveu aquilo que a gente vive, e Yeshua não é um Deus. A gente vê muitas vezes aqueles deuses gregos, né, que ficam lá nas alturas, tá? E Yeshua é aquele que veio, desceu, se fez carne, se tornou homem de dores. É aquele Deus que entende a dor que você sente, porque ele passou, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, ele foi traído, ele foi espancado. Ele passou por dores, ele nos entende, nos compreende. E apesar de tudo, ele que se despiu de toda a sua deidade, se fez homem, ele era 100% homem, entenda isso, 100% homem. E ele viveu as nossas dores, e ele provou que é possível ser fiel até o fim.
é possível ser fiel até o fim, porque Deus é aquele que se compromete totalmente, mas Ele espera uma reciprocidade para que a gente viva o extraordinário, para que a gente viva coisas grandes, tremendas, poderosas, para que a gente viva sobre a sua proteção, sobre esse amor que é uma fonte de vida sobre as nossas vidas, e nada te afaste dele. O teu coração precisa ser dele e só dele. Amém? Que o Senhor te abençoe nesta terça-feira. Senhor, derrame da sua graça, do seu poder, e que você viva e ande em fidelidade, assim como Davi. Amém? Deus abençoe vocês. Até amanhã. Shalom, shalom.